Infelizmente, pessoal, tivemos dois resultados muito tristes para o Brasil nesse UFC 299. E eu não digo triste apenas pela derrota, pelo resultado, mas pela forma como as duas lutas transcorreram. E eu tô falando das lutas de Jailton Malhadinho e Gilbert Durinho, os dois brasileiros que foram derrotados e nocauteados nesse UFC 299. E o primeiro que eu quero falar é sobre o Jailton Malhadinho, só que apesar dele ter perdido, eu quero começar falando e dando vários elogios pra ele. Porque no vídeo de prévia eu falei que essa seria a luta mais difícil da carreira do Malhadinho, porque finalmente no UFC ele encontrou um cara que é seu páreo, outro especialista na luta agarrada. E eu até cogitei que duas coisas poderiam acontecer: ou que o Curtis Blaydes ia utilizar a vantagem física, já que ele é mais pesado, apareceu mais pesado, mais de 10 quilos mais pesado do que o Jailton Malhadinho na pesagem, ele poderia usar essa vantagem física para impor o seu jogo, impor o wrestling e travar o Jailton Malhadinho no chão. Ou dois, os dois se anulariam na luta agarrada e partiriam para trocação, estilo Colby Covington e Kamaru Usman. Mas no fim aconteceu algo completamente diferente. A gente viu Jailton Malhadinho quedando e dominando Curtis Blaydes na luta agarrada. Sinceramente, eu não esperava ver isso acontecendo. Realmente não esperava. Foi surpreendente, principalmente pelo fato de que o Jailton Malhadinho tava, como eu falei, mais de 10 quilos mais leve do que o Curtis Blaydes. E o Malhadinho deu aula, deu várias quedas no Blaydes, conseguiu pegar as costas, faltou pouco para ele conseguir encaixar a finalização. O Blaydes também teve uma ótima defesa, mas eu fiquei abismado, porque assim, o Blaydes hoje é o melhor wrestler do peso pesado, e o Malhadinho tava dominando o cara no próprio setor. E eu acho que é isso que torna essa derrota mais triste, porque tava tudo dando certo, o jogo do Malhadinho tava funcionando, ele tava bem calmo, não parecia cansado, apesar de ter levado com folga esse primeiro round. E outra coisa, se ele tá conseguindo fazer isso com o Blaydes, eu imagino que ele consiga fazer isso com 90% da categoria. Então esse primeiro round foi muito promissor. Mas a gente tá falando de peso pesado e cada patada pode ser fatal. E aí no segundo round o Malhadinho entrou de novo em queda e acabou sendo atingido por um curto uppercut do Curtis Blaydes. Na hora que o Malhadinho entrou em queda, a mão do Blaydes entrou. A princípio, a mão não foi o suficiente para apagar o Malhadinho, apenas deu uma desestabilizada nele. Só que o brasileiro seguiu agarrando a perna do Blaydes. E isso deu a brecha pro Blaydes continuar golpeando aqui o Malhadinho, na ponta do ouvido. Acabou que o brasileiro não soltou a pegada, continuou naquela mesma posição e o Blaydes não parou de atacar. Foi golpeando até que finalmente o brasileiro acabou cedendo. E assim, Curtis Blaydes nocauteou Jailton Malhadinho no segundo round. E como eu falei, a parte mais triste dessa derrota é que tava tudo dando certo pro Malhadinho. Ele tava impressionando, tava dominando o Blaydes na própria especialidade. E de fato, o jogo do Malhadinho lembra muito o jogo do Khabib Nurmagomedov. Porque assim, apesar do Khabib não ter uma boa trocação, o jogo de quedas dele, o grappling dele era tão fora da curva, a pressão era tão grande, tão desgastante, que ele nem precisava se preocupar com a trocação. Ele dominava, ele comandava a luta somente com sua luta agarrada, com a sua pressão. O Malhadinho faz a mesma coisa. Mas aqui é peso pesado. Como eu falei, cada patada pode ser fatal. E agora, o que acontece na categoria peso pesado com essa vitória do Curtis Blaydes? Meus amigos, finalmente! Demorou acho que quase 10 anos, mas parece que Blaydes vai ter finalmente a sua chance pelo cinturão peso pesado do UFC. Não o cinturão do Jon Jones, o cinturão do Tom Aspinall. E faz até mais sentido, e acho que o Tom Aspinall quer muito fazer essa luta. Porque pra quem não lembra, a única derrota do Aspinall no UFC foi para o Curtis Blaydes, só que não foi bem uma derrota. O inglês acabou lesionando o joelho em 15 segundos de luta, e foi uma lesão sozinho, não foi um chute do Blaydes. Não, ele deu um mau jeito no joelho e a luta acabou em 15 segundos. Basicamente não teve luta, mas o resultado foi para o Blaydes. É uma oportunidade perfeita para ele ter a sua redenção, limpar o seu legado, enfrentar o Blaydes e tirar essa derrota do cartel. Enquanto isso, a gente já sabe o que acontece com o cinturão linear. Jon Jones vai enfrentar o Stipe Miocic. Fica até um paralelo interessante. Enquanto o Jon Jones tenta fechar o seu legado, fechar a sua carreira, o Tom Aspinall, ao mesmo tempo, tenta também se redimir com o fantasma do passado. E se isso de fato acontecesse, essa luta entre o Aspinall e o Blaydes
de fato for fechada pelo cinturão interino dos pesos pesados, talvez um evento na Inglaterra que está sendo teorizado para julho, significa que o Ciryl Gane, que estava sendo cogitado para enfrentar o Aspinall nesse mesmo evento, vai ficar sobrando. E eu acho que seria excelente uma luta entre Jailton Malhadinho e Ciryl Gane. Primeiro porque é uma luta muito boa pro Malhadinho, porque é um ex-campeão interino da categoria e é uma luta que casa muito bem. Se o Malhadinho conseguir quedar o Gane, é fim de jogo. A bronca é, será que o Gane vai querer encarar o Malhadinho agora? Será que ele vai querer dar passos pra trás contra um cara que pode ser o pior pesadelo possível pra ele na categoria? Não sei. E outra derrota que foi muito triste para o Brasil foi do Gilbert Durinho. Porque o que o UFC estava tentando fazer era aquela famosa troca de guarda. Colocar o Gilbert Durinho, o veterano, que já tá chegando aos 40 anos de idade, já tá entrando naquela reta final da carreira, para enfrentar a carne nova, o Jack Della Maddalena. Só que apesar de ser uma troca de guarda e, em teoria, o atleta mais jovem ter a vantagem, o brasileiro tava ganhando, tava utilizando seu jiu-jitsu, que é sua grande especialidade, e na minha opinião venceu o primeiro e segundo round. Até que na reta final do terceiro round, o Jack Della Maddalena encontrou o time das quedas do Gilbert Durinho e fez aquele clássico contra-ataque contra um cara que tá tentando queda. A famosa joelhada de encontro. O golpe entrou em cheio e aí foi o início do fim. O Gilbert Durinho até tentou reagir, até tentou responder, mas não teve jeito. Foi fim de luta. E agora então temos uma grande troca de guarda no peso meio médio. O Jack Della Maddalena deve subir e entrar para o top 5 da categoria. Que renovada. E o interessante é que tivemos também a estreia do Michael Venom Page, que venceu o Kevin Holland agora há pouco. O Jack Della Maddalena pediu o Shavkat Rakhmonov, que eu acho que também é uma luta interessante, enquanto o Leon Edwards enfrenta o Belal Muhammad. Mas eu acho que Michael Page contra Jack Della Maddalena também seria interessante, já que é o único striker agora do top 5. Se o UFC quer colocar o Michael Page na disputa pelo cinturão ou dentro do top 5, o Jack Della Maddalena é o melhor caminho. Porque, sinceramente, contra a maioria dos grapplers da categoria, eu acho que o Page seria um grande azarão. Mas contra o striker, ele tem uma grande chance de vencer. Mas eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.